Ligada, ela falou assim, olha, eu tô aqui no trabalho fazendo as tarefas, mas também acompanhando toda a graça de Deus através da Canção Nova. E aí eu quero agradecer a todos que estão juntinho conosco. Convido você a deixar o seu pedido de oração, se prepare, porque daqui a pouquinho nós também teremos a bênção da água, é sacramental, é sinal de salvação. Muitas pessoas colocam os medicamentos. A oração que nós estamos fazendo, Val, muito bem lembrado. A quantidade de gente que pediu, olha, eu creio que ontem eu mandei mais ou menos umas 70 mensagens pelo Instagram mandando a oração. Então a oração já está no Instagram do Sorrindo para a Vida. Isso, você pode procurar lá, tá certo? Tem a parte da frente, a parte de trás e faça em casa, faça com fé, faça em família e creia na força da oração, porque a cruz é sinal de vitória em nossa vida. Isso mesmo. Então, daqui a pouquinho a gente vai rezar juntos e você vai percebendo o quanto a oração nos fortalece. Nos fortalece para viver a vontade de Deus e enfrentar os desafios da vida. Então, coloque aqui também seu pedido de oração. Nosso e-mail é sorrindopravida@cançãonova.com. E eu vou trazer esse testemunho. Ela diz assim, Val, há exatamente 1 ano eu vivi o meu processo de Via Crucis, o calvário do meu filho. Me chamo Ivanice Souza, sou da cidade de Senhor do Bonfim, da paróquia de Santo Antônio de Campo Formoso, mais precisamente o distrito de Poços, que tem como padroeiro São João Batista. No ano de 2019, meu filho Vitor Vinícius, de 24 anos, morava e estudava engenharia civil na cidade de Fortaleza. Vindo em meados de fevereiro desse mesmo ano, passar por alguns dias aqui na Bahia, comigo, sentiu-se mal e o levamos ao hospital. Após relato de queixas, o médico pediu exatamente um ultrassom. A partir daí começou a nossa Via Crucis. Foram exames do mais simples aos mais complexos, até chegar ao diagnóstico. Câncer de intestino com metástase no fígado. Oh, Jesus. Com o resultado do exame em mãos, a minha primeira reação foi reunir a minha família. Ele, o Vinícius, minha filha Laura, meu marido Guga, ela nos contando, não é? E alguns irmãos do grupo de oração. E submetemos tudo ao Senhor Jesus. Providenciei logo a medalha das 2 cruzes e pedi que todos fizessem todos os dias a oração com fé. Logo conseguimos marcar a cirurgia no hospital em Salvador. E o médico responsável disse assim, a cirurgia foi um sucesso. Conseguimos retirar todo o tumor primário, agora vamos cuidar da metástase no fígado. Isso foi o médico dizendo. A partir daí, Val, iniciou-se um tratamento com quimioterapia para redução dos tumores, para depois uma nova cirurgia. E o meu filho, em meio a tudo isso, como ele estava, forte. Passou a viver a passagem de Josué, capítulo 1, versículo 9. Ser forte e corajoso. Não só ele, mas todos nós, os amigos, os familiares, nas santas missas, buscando viver tudo isso com oração. Foram 8 ciclos de quimioterapia em Salvador. Depois fomos para São Paulo, fizemos mais 6 ciclos no Hospital das Clínicas, depois no AC Camargo. E a dor não passava. A via dolorosa, melhor dizendo, não passava. O câncer só aumentava. Até que o dia, o médico disse assim, mãe, agora é só para dar conforto. Meu filho foi desenganado pelos médicos. Você não tem noção de tudo que eu vivi. Eu e o meu menino continuávamos confiantes na graça de Deus. Fomos à Aparecida, entregamos, pedimos que Deus fizesse aquilo que era a vontade dele. Passado 2 dias, meu filho passou mal. Tivemos que chamar o SAMU. E antes dele sair para o hospital, nós vimos uma luz muito forte. E ele disse assim, manhã, hoje eu serei curado. E aquela frase do meu filho, e com esta frase do meu filho, eu finalizo o meu testemunho. Testemunho de fé, amor e confiança em Deus.
pois 2 horas depois o meu filho foi curado. Não como eu queria, mas como Deus queria, na sua soberana vontade. Ele que é soberano. Deus o levou para junto de si. E amar é isso, é sobretudo ter fé e confiar que Deus sempre faz o que é melhor. Confiar que tudo que Deus faz é bom, é agradável e é perfeito. Hoje está fazendo 1 ano desta experiência. E seguimos com fé em nosso Senhor. Eu, como mãe, só me resta dizer, saiu de mim e voltou para mim, para dentro do meu coração, onde o amor só cresce. Mas toda esta experiência foi vivida em Deus, junto com a Canção Nova. E com todo carinho, eu escrevo a vocês, e foi a nossa irmã em Cristo, ela assinou, Ivanice Souza dos Santos Cruz, e ela colocou assim, mãe de um intercessor. Nossa, que mulher de fé, gente. Olha, o coração ficou até assim, apertado, né? Porque a gente é mãe e a gente vai vendo nas palavras dela, Val, esse amor e essa fé, Muita né? verdade, né? Muita verdade, muito sofrimento, mas muita fé, muita fé. Obrigado por partilhar conosco essa fé, porque tantos acompanhando agora podem estar vivendo essa mesma situação de luto, de dor, de dificuldade. Então, fica firme aí, que Deus é mais, né? Deus é maior. Eu quero agradecer a todos que estão acompanhando Sorrindo para a Vida. E quero só mandar um abraço, daqui a pouquinho a Val comenta mais sobre o testemunho, mas hoje é aniversário do Lúcio Domício, lá do marketing. Lúcio, não quero parabéns. esquecer de mandar um abraço aqui para o Lúcio, que cuida da equipe do marketing. Lúcio, Deus abençoe, 50, né, meu irmão? Vamos lotar a caixa do telefone do Lúcio de mensagem, tá, gente? Hoje é aniversário dele, fazendo aniversário aqui na Canção Nova, Val. Coisa boa, parabéns para o Lúcio, parabéns para todos os aniversariantes. E aí, retomando a partilha da Ivanice, eu fiz questão de trazer porque a gente precisa entender que a vontade de Deus viver a vontade de Deus com serenidade, com paciência, com fé e amor, é o maior testemunho que nós podemos dar. E mesmo que a gente não compreenda, né? Porque muitas vezes quando a gente clama um milagre, a gente pede alguma graça, a gente quer que seja feita a nossa vontade. Mas o grande exercício é esse. Senhor, eu tenho feito isso muito, inclusive hoje na missa do clube da evangelização, quando a gente fala a hora do oremos ali, Valdênia, eu peço para estender as mãos para o altar e falar assim, faça os seus pedidos, peça, mas peça muito, peça com fé, mas tenha coragem de dizer, Senhor, seja feito não a minha, mas a tua vontade. Aí é que está a graça. Aí é que está a graça. Compreender muitas vezes é difícil. Imagina essa mãe, ela queria a restauração, a cura do seu filho. Saudável, formando-se em engenharia. Imagina, o Senhor recolheu. Mas que lindo ela terminar. A mãe de um filho Intercessor. Não é à toa que ela tem cruz no nome dela, né? Obrigada a todos que mandam seu testemunho e fazem toda a diferença, né? Faz toda a diferença. E sabe o que me veio, Paula? Esse espírito de fortaleza, que eu quero clamar para nós, aqui na bancada, e eu quero clamar para você. Fortaleza é dom do Espírito. E Deus nos concede a fortaleza para os enfrentamentos do dia a dia. Então, para todos que estão aqui deixando seu pedido de oração, para você que reza conosco nesta hora, que o Senhor nos dê a graça da fortaleza para enfrentarmos os desafios e para viver a vontade de Deus, seja ela qual for. Quero agradecer a equipe, né? Que enquanto eu estava falando aqui do aniversário do Lúcio, foram arrumando ali a Val, o microfone, agora já está tudo jóia, né, equipe? Um abraço para vocês. Tem essas coisas do ao vivo, né, que a gente vai enfrentando com coragem, assim como você, né, que fica também e é pego de surpresa com várias situações que acontecem aí. Bora colocar fé? Vamos colocar confiança no Senhor? Vamos enfrentar com fé? A frase de hoje é de São Boaventura. Ele fala assim para nós: a abundância dos bens temporais é um empecilho para a alma, impedindo-a de voar para Deus. Vamos nos avaliar aí, né? Os apegos, a abundância de bens temporais, né? Segundo São Boaventura, e ele tem razão, é um empecilho para a alma, impedindo-a de voar para Deus. Deus nos dá, hoje é dia da providência, né? Quarta-feira é dia da providência.
a gente já vai abrindo o coração para olhar o irmão, né? O que o outro perto de nós precisa, o que a gente pode fazer. Se estamos no mundo, podemos fazer a diferença, André. É isso aí. Deus cura, né? Da forma com que Ele quer curar. Chamou muito a atenção isso no testemunho dessa nossa irmã. Então, meu irmão, não importa o que você esteja vivendo, volta para Deus hoje. É uma grande oportunidade. Deus te ama. Deus te ama. Preparemos o nosso coração desta forma. Se a tristeza te rouba as palavras, se as razões se perderam no tempo, relembrar as histórias passadas desperta saudades. Se alguém prometeu te amar, mas depois partiu, te deixando sem mesmo explicar, sem dizer adeus. Deus conhece a tua verdade e a saudade do teu coração. Em segredo teu Deus te espera, quer te consolar. Então volta, meu irmão. Então volta. Só Deus é amor que não passa e não passará. Então volta. Só Deus é a resposta que vale a pena esperar. De amor vive o coração de Deus. De amor, amor que não se cansa de amar. Volta para Deus nesta manhã, volta. Então volta. Só Deus é amor que não passa e não passará. Então volta. Só Deus é a resposta que vale a pena esperar. De amor vive o coração de Deus. De amor, amor que não se cansa de amar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer juntos a nossa oração, a oração da cruz e livrai-nos do mal. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz. Pela autoridade dessa palavra vos peço, Senhor, renova em mim toda a força que emana da cruz. Pela força do teu nome, Jesus, pela força da cruz, pelo sangue derramado e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, eu renuncio a todo pecado. Eu renuncio ao medo, à inveja, à mentira e a tudo que causa desunião. Eu renuncio a Satanás e proclamo para o mundo ouvir: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pela força deste madeiro, pela força da cruz, eu te peço, Senhor, dai-me a graça da perseverança, da fidelidade, da alegria e coragem de proclamar que a cruz é sinal de vitória em minha vida e na vida da minha família. Eu te peço, Senhor, a graça de anunciar que não estou sozinho, que pela força da cruz eu assumo a missão que me cabe,
Não quero ser mais um neste mundo. Ajuda-me a fazer a diferença. Ajuda-me a ser sal e luz e livra-me de todo o mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu convido você já a pegar a palavra de Deus, o Evangelho de São Lucas. Vamos meditar essa passagem, como o Padre Bruno disse, tão conhecida por cada um de nós, mas que precisa ser ruminada, que precisa ser cada vez mais vivenciada. Aproxima-se a festa do Pai das Misericórdias, o Pai está com cada um de nós. É bom lembrarmos que temos essa grande graça aqui na Canção Nova de termos o santuário. A palavra santuário é um recorte do céu. Nós temos um santuário dedicado ao Pai das Misericórdias, que é Deus de toda consolação. E já no início dessa meditação, até mesmo antes de proclamar a palavra da salvação, eu quero dizer para você, meu irmão que nos acompanha, o Senhor coloca no meu coração, André, Paula, Valdênia, você que está em casa, que quando Valdênia lia aquele testemunho, muitas pessoas se identificaram. O testemunho é vida. E ali eu quero dizer para tantas pessoas que estão rezando por pessoas que estão enfermas, doentes. Eu estou unido a toda a minha família, meu coração. Deus sabe como eu gostaria de estar nesses dias em João Pessoa, acompanhando ali toda a situação do meu avô Braulio, que está no hospital, os seus 97 anos, com muita gratidão a Deus por tudo que ele já viveu, mas a gente quer a vida, né? Tenho pedido muito que ele não sofra, que o Senhor possa realmente curá-lo, naquilo que o Senhor pode fazer, mas eu estou unido à minha família, à minha mãe Isabel, ao meu tio Carlinhos, as dores que nós passamos. Nós também temos os nossos sofrimentos, mas é preciso sempre lembrar que o Pai está com cada um de nós. O Pai está comigo, o Pai está contigo e sempre de braços abertos para nos acolher. Ele espera por cada um de nós. Vamos meditar a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus continuou a falar. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. O pai dividiu os bens entre eles. Pouco dia depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para o lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo o que possuía, chegou uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o sítio cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhes davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomando de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e abriu e os cobriu de beijo. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho. Coloca-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu: é teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque recuperou seu filho são
e salvo. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua e nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando chegou este teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho gordo. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto, tornou-se a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Creio eu que somos bastante sabedores desta palavra. Ouvimos por diversas vezes, meditamos. Como eu disse aqui na Canção Nova, temos a graça de termos o nosso santuário, né? E ali entrar naquele santuário e contemplar o mosaico do Pai das Misericórdias é muito belo, é gratificante. O Pai das Misericórdias, o Deus de toda consolação. A misericórdia do Pai, a graça do Pai. Nós vamos falar também sobre essas duas realidades que se divergem. Palavras até conhecidas, mas que não são iguais. A misericórdia e a graça. Uma parábola é uma pequena história que se utiliza de elementos cotidianos para revelar algo muito mais complexo. As narrativas das parábolas têm diversos simbolismos, nas quais cada detalhe tem um significado particular. Ainda ontem, o Padre Bruno pegava o copo de água e fazia a comparação da água viva, né? Quando o próprio Senhor, o próprio Jesus se mostrou como água viva. Imagina falar de água no deserto judaico, ali no deserto da Terra Santa de Israel. Então, era uma maneira de comparar a água viva. Quando Jesus falava do grão de mostarda, comparando a nossa fé, o grão de mostarda se espalha por toda aquela região. Então, o Senhor se utilizava, a pedagogia de nosso Senhor Jesus Cristo, ela sempre foi muito viva. Se fosse nos tempos atuais, ele ia estar ali falando de ferramentas de mídias sociais, ele ia estar usando outros meios de comunicação, mas para trazer as parábolas para a vida, para o dia a dia. E o que nós estamos ouvindo é uma parábola do filho pródigo, que o próprio Jesus conversa e partilha com os seus. Essa história nos conta, né, sobre um homem e seus 2 filhos. Um dia o filho mais novo reivindica, né, ele pede, eu quero a minha parte da herança. O que é meu, me dá esse negócio logo. E ali o pai, com docilidade, entrega. Você não está pedindo? Vou te entregar. O jovem logo gasta todo o dinheiro que ganhou, pensando apenas em seu prazer momentâneo. Quantas vezes nós paramos nos nossos prazeres do momento e esquecemos que nós somos chamados para contemplar a vida eterna. Meus irmãos, tudo vai passar. Vou usar essa na minha vida, né? A gente estava falando de careca, né? Até os cabelos passam, tudo passa. E eu tenho que viver intensamente cada momento com uma certeza que o meu lugar é o céu e saber lidar com os prazeres deste mundo, que tudo vai passar. Mas aquele filho mais novo queria viver os prazeres. Desse modo, em um determinado momento, quando ele se vê sem nada e sozinho, porque acaba, longe de casa e na extrema pobreza, porque é bom lembrar que em casa, na casa do pai, ele tinha tudo. Não lhe faltava nada, mas ele queria esbanjar. Ele aceita cuidar dos porcos
para sobreviver. Imagina o que esse jovem, dentro da parábola, tá bom? É uma história, uma parábola. É uma maneira que o Senhor está ali conduzindo os seus discípulos. Mas vamos trazer para a nossa vida. Quando eu entrei na Canção Nova, no meu primeiro ano, a gente naquela época chamava noviciado, né, Valdemar? Então eu entrei na Canção Nova em 2002, fiz a minha filosofia e fui para Lavrinhas. E você conhece a história do Padre Bruno. Eu fui político, fui chefe de gabinete de uma prefeitura e ali na hora que foi dar os trabalhos de Lavrinhas, o diácono Nelsinho: Bruno Costa, o novo chefe de gabinete dos porcos. Fui tomar conta dos porcos de Lavrinhas, do chiqueiro de Lavrinhas. Oh, experiência maravilhosa. Experiência maravilhosa para dar valor à vida, a mergulhar realmente. E ali eu vivi essa experiência e aquele jovem foi. A fome que ele sentia era tanta que o rapaz quase se alimenta da mesma comida que era dada aos animais. E eu nem quero falar aqui da lavagem dos porcos, porque dá até um embrulho no estômago. Mas então ele se recorda, quando está lá com o pé na lama, ele se recorda que tudo que ele tinha recebido, o pai o deu com alegria. O pai tinha dado e disse: olha, você quer? E olha que tristeza, ele começa a lembrar as coisas que tinha na casa do pai. O desespero, né? Então ele pede, ele vai voltar para casa. Chegando à sua casa antiga, o filho mais novo é recebido com muita alegria. O pai poderia ter dito: epa, você não queria? Agora é contigo. Mas o pai estava de braços abertos para receber. E é muito lindo porque o filho mais novo é recebido com muita alegria pelo seu pai, que logo ordena que organizem uma grande festa para comemorar seu retorno. Então, no meio da festa, o mais velho chega. Ao observar o irmão com roupas novas, sandália nos pés, anel nos dedos, um grande banquete preparado, especialmente para aquele filho que estava longe, que tinha gastado tudo, esbanjado todos os seus bens. Aquele filho mais velho tem uma reação oposta ao pai. Nós temos 3 figuras a serem pensadas nesse momento: o pai, o filho mais novo e o filho mais velho. O irmão braveja o mais velho, porque mesmo nunca tendo abandonado sua família, sempre fazendo de tudo para agradar o pai, nunca tinha recebido nada em troca. Já seu irmão, que foi irresponsável, ao voltar para casa foi recebido com uma grande festa. E aí o pai explica, é muito lindo essa explicação. O pai explica que ele não estava aprovando os erros do caçula. Em nenhum momento o pai disse: olha, que bom, mesmo que você... Não, o pai não estava aprovando os erros. Os erros foram cometidos. As decisões que aquele filho mais novo tomou arcaram consequências. Toda decisão gera consequência. Se eu tomar a decisão de pegar essa caneca e jogar, eu sei que ela vai cair e vai quebrar. Ah, é culpa de Deus? Não, a culpa não. Eu tomei a decisão e eu tenho que arcar com as consequências das decisões tomadas. Então o pai, ele deixa claro que não estava provando os erros do caçula, mas sim celebrando o seu arrependimento. Hoje, quarta-feira, é dia de arrependermos, voltarmos para o Senhor, voltarmos para Deus, voltarmos para os braços do Pai, independente que seja o teu pecado. O Senhor olha não o pecado, Ele olha o pecado. Pecado confessado, pecado perdoado, pecado esquecido. Então aquele pai, ele celebra o retorno do seu filho. Afinal, um pai jamais poderia ficar zangado por rever seu filho.
A comemoração era pela volta desse filho, que ele imaginava que estava morto. A palavra diz isso. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. E estava perdido e foi encontrado. Hoje é dia do encontro. A alegria no coração do Senhor por te encontrar, por te ver, por te rever. Volta, André falava isso, é momento de voltar. Voltemos para Deus, voltemos para a casa do Pai, aonde temos tudo. Nada nos falta. Deixa de querer esbanjar, deixa de querer neste mundo achar que você tem os seus direitos e exigir a tua herança. A nossa herança é a vida eterna. Não é aqui. Não é no dia a dia que vivemos. Nós esperamos o céu. Meus irmãos, o que aprendemos com a parábola? Lembremos que é um fato, é uma parábola para nós meditarmos a nossa vida com o Pai do céu. Para entender a parábola, precisamos perceber que há um paralelo entre o Pai da história e Deus. Todos nós, eu, Padre Bruno, minha irmã Valdênia, Paula, André, você, todos nós somos filhos de Deus. E assim como o filho pródigo, quando nos desviamos, mas eu nunca fui filho pródigo. Claro que foi. Todos nós temos um pouquinho do mais novo e também do mais velho. Já já eu falo. Desviamos, pecamos. Não é assim que a gente fala? Pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Nesse momento, tem um pedaço de mim também, do filho pródigo. Quando nos desviamos do nosso caminho para saciarmos nossos desejos imediatos, estamos abandonando o nosso Pai. Porém, não importa o tamanho ou a intensidade dos nossos pecados. Os erros de um filho jamais serão imperdoáveis para Deus. No momento em que o filho mais novo volta para casa, ele está representando todos aqueles que se arrependeram de suas falhas e vão buscar o perdão do Senhor. Hoje é dia do retorno. Hoje é dia de voltar. Padre, faz tanto tempo que eu não vou à missa, faz tanto tempo que eu não me confesso, faz tanto tempo que eu não tenho contato com a palavra. Padre, eu estou tão miserável que eu tenho até vergonha de entrar na igreja. Volta, lá é o teu lugar, aqui é a tua casa. Volta para o Senhor. Existe o arrependimento? É a matéria. Olha, quando a gente vai confessar os penitentes, qual é a matéria principal para acontecer a absolvição? É o arrependimento. Se uma pessoa chegar lá nos confessionários, falar todos os pecados e dizer, mas eu não estou arrependido, eu vou dizer, minha filha vai tomar um cafezinho lá na vovó Josefa, Deus te abençoe. Não posso absolver. A matéria para a absolvição é o arrependimento. Arrependido, e eu já vivi tantas experiências assim. Eu me lembro de uma situação que eu vivi muito forte em Cuiabá, Mato Grosso, que eu dei uma absolvição e imediato fui à missa celebrar e aquela pessoa tinha cometido um pecado. Não existe pecado, pecadinho, pecadão, né? Tudo é pecado, mas era aquele pecado. E eu, na hora da comunhão, fui dar para ela e disse, receba o corpo de Cristo. Meu Deus, ali eu senti a presença do Pai que é Deus da misericórdia mesmo, que é o Senhor de toda consolação. É impressionante. Deus é um Pai generoso, que sempre ficará feliz em acolher aqueles filhos que se arrependem de maneira sincera. Olha, nós estamos semana após Pentecostes. Segunda-feira nós falávamos sobre os dons do Espírito Santo, falávamos bastante sobre isso, e eu dizia justamente assim, lembrando, o Pai, o Criador, o Filho, o Salvador, o Espírito Santificador. Neste momento de retorno, neste tempo de voltarmos
para os braços do Pai, neste momento de arrependimento. É momento de nós nos esvaziarmos realmente de nós mesmos para sermos preenchidos desta água viva, para termos vida nova. E aí o novo de Deus vai acontecer. Agora eu quero fazer uma pergunta, nem precisa responder, só pense. Nesta parábola, você, qual dos filhos se identifica mais? O mais novo ou o mais velho? Ao pesquisar a palavra pródigo, encontramos a definição como aquele que esbanja dinheiro, que se desfaz de seus bens de forma irresponsável. A parábola do filho pródigo conta a história, né? Que nós conhecemos. Mas a história também há um outro filho, rígido, obediente, que não aceita a misericórdia do pai com o seu irmão mais novo. Em outras palavras, eu e você, temos que pensar que alguma coisa nós temos um pouquinho do mais novo e um pouquinho do mais velho. Porque a palavra diz, quando o mais velho chegou do trabalho, viu o filho mais novo, o irmão mais novo, roupa nova, sandália no pé, anel nos dedos e a carne comendo no centro, eu disse, mas rapaz, eu trabalho aqui, faço de tudo e meu pai não. E a palavra diz, ele teve raiva. Podemos dizer que ele teve inveja, ciúme. Você já parou para pensar que esse filho mais velho também pode ser você? Porque às vezes a gente se coloca sempre, né, Val? Ah, a parábola do filho pródigo. Eu sempre sou filho pródigo, mas eu também sou filho mais velho. Eu sou o mais velho. Sou também. Às vezes a gente é mais o mais velho do que o pródigo, viu? Porque nem sempre a gente se arrepende, nem sempre a gente volta. A gente permanece naquela linha, né, da justiça, da obediência. Oh, eu sou obediente, né? A lei mata, o Espírito vivifica. Você está em que área dessa? Mais novo ou mais velho? A gente tem que ter um pouquinho de cada. Assim como Marta e Maria, né? Eu também acho que são duas personagens da Sagrada Escritura que são muito importantes. A gente tem que ter um pouquinho de Marta e um pouquinho de Maria também nessa passagem. A narrativa demonstra 3 perspectivas, reforço, do filho mais novo, do pai e do filho mais velho. A história do filho mais novo é do pecador, que abandona a casa do pai, anda por terras desconhecidas e sem riqueza, volta. O filho menor é o homem mundano, é o católico não praticante. Apesar de conhecer o pai e toda a sua justiça, prefere seguir a vida solitária. O filho mais velho é aquele que não tem a docilidade, a misericórdia, que deixa a inveja, que deixa o rancor, que deixa realmente tudo isso prevalecer. É muito comum que quando deixamos de frequentar missa, as nossas orações, sentimos esse desamparo, aí a gente vai se afastando. Eu entendo demais. Mas eu quero reforçar nesta quarta. Volta para o Senhor. Trabalha essa linha de tensão entre o filho mais novo e o filho mais velho. E tenha certeza que no meio dessas 2 grandes graças está o Pai, de braços abertos, para nos acolher. O nosso Deus imenso. Essa expressão, Pai das misericórdias, Ele está a nos esperar. É tempo de voltarmos, é tempo de clamarmos cada vez mais, de viver a palavra do Senhor, deixar de picuinhas. É uma palavra que a gente às vezes, sim, quantas picuinhas em nosso meio, quantas coisinhas, quantos disse-me disse, quantas comparações. Esses dias não, ontem na madrugada eu vivi uma experiência, foram muitas mensagens. Aí uma mulher mandou uma mensagem falando, padre, eu quero dizer que o meu processo de conversão da minha família começou numa pregação que o Senhor fez. E sabe qual foi a música que o Senhor cantou? O Senhor cantou aquela música, toma conta da sua vida, toma conta da sua vida. Aqui no Centro de Evangelização.
Era um memezinho que estava aí na internet, e aí eu falei, deixa ele estar olhando a vida dos outros. Vai olhar para a tua vida. Pronto, a mulher se converteu naquele momento ali, a família. Porque ela estava muitas vezes perdendo tempo olhando para os outros, esquecendo o seu. Olhando o que o outro tem, o que o outro está vivendo, o que o filho mais novo está... O que te cabe, o que é teu. A casa do Pai é para todos e todos precisam. Eu disse no início, e já nesse tempinho que nos resta, eu quero falar para que você entenda cada vez mais sobre a misericórdia e a graça. Misericórdia e graça são frequentemente confundidas. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ouvimos. Embora os termos tenham significados semelhantes, graça e misericórdia não são a mesma coisa. O filho mais novo, ele colheu a misericórdia do pai e também a graça. A misericórdia e a graça. Para resumir a diferença, a misericórdia é Deus não nos castigando como merecemos os nossos pecados. E a graça é Deus nos abençoando apesar de não merecermos. O pai acolheu aquele filho com a sua misericórdia. E acolhendo com a sua misericórdia, o abençoou, lhe dando vestes novas e fazendo festa para o acolher. Misericórdia é a libertação do julgamento, enquanto graça é estender bondade aos indignos. Um apelo a Deus por misericórdia é pedir a Ele que suspenda o julgamento que merecemos e, ao invés, conceda-nos o perdão que não merecemos. Graça é simplesmente um favor imerecido. Deus nos dá coisas boas que não merecemos e que nunca poderíamos ganhar por nós mesmos. Resgatados do julgamento pela misericórdia de Deus, a graça é tudo o que recebemos além da misericórdia. Então vamos lá voltar para a parábola. Aquele filho mais novo voltou, gastou tudo, esbanjou, voltou. O pai estava de braços abertos, ou seja, o acolheu na infinita misericórdia. Seja bem-vindo, meu filho, essa casa é sua. Diante da misericórdia, o pai esbanjou a graça, porque o que o pai fez? Deu para aquele bendito vestes novas. Essa parábola é para dizer para mim, Padre Bruno, e para você que nesse dia 8 de junho de 2022, o nosso Deus está de braços abertos para derramar na tua vida a misericórdia devida, mesmo sem os nossos méritos. Não merecemos, mas Ele é infinitamente misericordioso e Ele quer derramar graças na tua vida, sobre a tua história, sobre as suas necessidades, sobre o teu coração que busca a verdade. A graça comum refere-se à graça soberana que Deus concede a toda a humanidade, independente da sua posição espiritual diante dele, enquanto que a graça salvadora é a dispensa especial da graça pela qual nosso Deus soberanamente concede imerecida assistência divina sobre os seus eleitos para a sua regeneração e santificação. O Senhor quer nos dar vida nova. E nesta quarta-feira, neste mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, eu quero pedir essa graça. Que nós voltemos para casa, peçamos a sua misericórdia, clamemos a sua graça e façamos o novo acontecer. Eu não sei o que você está vivendo, eu gosto sempre de falar isso, porque não estou aqui dando recado para ninguém. Não estou aqui trazendo nenhuma palavra direcionada para determinada situação. Não, estou meditando uma palavra que para mim e para você precisa ser uma palavra que renova, que faz nova. E diante dessa palavra, estou dizendo, é tempo de voltarmos. Hoje é dia de retornar.
o retorno à casa do Pai. Independente dos pecados, está arrependido? Recomeça. Recomeçar é começar diferente. E tenha certeza que a misericórdia do Pai e a sua graça estará sobre a tua vida, sobre o teu coração. Coragem, fé, o Pai te espera, porque o Pai te ama. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Vamos rezar assim, meus irmãos? Sim, Pai amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nos colocamos nesse dia do retorno, Senhor. Queremos voltar, Senhor, estar contigo, Jesus. Colher de Ti a Tua misericórdia, a Tua graça, Senhor. Dá-nos essa graça, Senhor, de vivermos intensamente esse tempo novo, Senhor Jesus. Para o Teu amor, sim, sozinho nós não conseguimos, na ação do Teu Espírito, Senhor, nós somos mais que vencedores. Que o Senhor coloca no meu coração, ouvindo o Padre Bruno falar, e agora no início desta oração, é que o Pai está assim de braços abertos para que você possa voltar. Mas você está muito envergonhado. O Pai é maior que os teus pecados. Amém. O amor do Pai é maior que os teus pecados. Não tenha medo, não tenha vergonha, porque você não será deixado de lado, o seu abraço será aceito. Você tem uma vontade enorme de voltar para o Pai, mas você está agora com medo e com vergonha. Então, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz, que é sinal da misericórdia de Deus por nós, volta para o Pai agora, porque o Pai quer te resgatar. Volta, volta. Então volta. Só Deus é amor que não passa e não passará. Então volta. Só Deus é a resposta que vale a pena esperar. De amor vive o coração de Deus. De amor, amor que não se cansa de amar. Volta, meu irmão, volta para os braços do Pai. Então volta. Só Deus é amor que não passa e não passará. Então volta. Só Deus é a resposta que vale a pena esperar. De amor vive o coração de Deus. De amor, amor que não se cansa de amar. Uma outra coisa que me vem, rapidamente falando, é que o inimigo está sendo derrotado agora na sua vida, porque até então você tinha dado a vitória para ele, ficando longe do Pai. Mas agora o Pai dá a vitória nas tuas mãos, porque a vitória vem pelo abraço e pelo aconchego de nós. Eu creio, Senhor Jesus, eu creio. Muito obrigado, Jesus. A imagem que o Senhor me dá é de uma pessoa muito ferida. Você é uma pessoa machucada. E o desejo assim que veio ao meu coração é que muitos estão experimentando enxergar Deus de outra forma. Você não conseguia ter esse carinho com Deus, entender que o Pai do céu é um Pai de misericórdia, um Pai bondoso. E a imagem é desse Pai cuidando da sua ferida. E eu me lembrei aqui como o Felipe cuida das minhas meninas com tanto amor. Se tem uma mordidinha de pernilongo quando era criança, já corria para passar uma pomada. Imagine agora o Pai do céu, o Pai criador de todas as coisas, o seu criador, o meu criador. É Ele que te abraça, como o André falou. É Ele que te coloca com um aconchego aí. Experimenta, permita isso. Feche os seus olhos se você pode. Senta aí no seu sofá um minutinho. É um minutinho de oração. Permita o Senhor. O Pai do céu quer fazer uma experiência comigo e com você. Isso é para todos nós. Para mim que estou aqui nessa bancada, para os meus irmãos, para quem está trabalhando e para quem está aqui acompanhando, sorrindo para a vida, é para você. O Pai de misericórdia
Para tudo que está fazendo para te acolher. Obrigada, Senhor, porque o Senhor se derrama em amor agora. O Senhor é que vai enxugando as feridas, vai colocando remédio aonde machucaram. Você que se identificou muito com essa pregação do Padre Bruno, porque você é aquele que pecou muito, errou demais e não consegue experimentar essa chance de voltar. E agora o Senhor está dando essa graça, que a porta da igreja, os braços do Pai, estão abertos para você. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Pai generoso. E agora você que experimenta isso, viva esse agradecimento. Que gratidão é essa que agora você pode ter e conversar com o Pai do céu. Obrigada, Pai do céu. Porque o Senhor é um Pai amoroso, misericordioso e um Pai firme. Um Pai que não quer que a gente volte ao pecado. Por isso, nos convida ao arrependimento. E agora você faz esse exercício. Porque o temor de Deus é não querer mais ferir o coração do Pai. Por isso você decide não mais pecar. Você que viveu o adultério até dias atrás. Você que viveu ontem o adultério. Mas agora, nesse momento de oração, é liberto. Vive o arrependimento. Porque você foi ao fundo do poço e verifica agora que esse caminho é daí para baixo. E que isso não é para você. E você se arrepende. Mas agora, como um pai firme, ele te orienta. Vai ser preciso tomar atitudes concretas, romper relacionamentos, deletar pessoas do seu telefone, mudar rota, caminho. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é muito direto, o Senhor é concreto, o Senhor é misericordioso, amoroso, mas o Senhor orienta. Você que aí está vivendo a consequência, porque o padre falou, né? Toda atitude, toda decisão, né, Paulo? Toda decisão gera consequência. Você que realmente está vivendo aí as consequências, você engravidou fora do casamento, sua criança não tem culpa. Então arranca da sua cabeça esse desejo de aborto. Que culpa tem essa criança? E agora você enfrenta com fé, com esperança e com firme decisão de ser uma mulher de Deus, de cuidar daquilo que é precioso para Deus, seus filhos. Obrigada, Senhor. O Senhor vai além das nossas palavras. O Senhor alcança corações agora que arrependidos querem voltar. Amém. Canta esse refrão de novo, André. Linda essa música, hein? Essa música é muito boa, né? Só antes, quando você falava de uma pessoa que precisava largar o adultério, o Senhor me dizia que você tinha tanta vontade de um abraço e você acabava se lançando nos braços de outros. Mas o Senhor agora está te abraçando para que você nunca mais precise de abraços por aí. E o Senhor também me mostrava uma imagem linda dele abraçando toda uma família. E ele me dava o discernimento que ele estava reunindo novamente aquela família para selar aquela união de novo. Tome posse desta graça. Então volta. Então volta. Só Deus é amor que não passa e não passará. Então volta. Só Deus é a resposta que vale a pena esperar. De amor vive o coração de Deus. De amor, amor que não se cansa de amar. Esse é o nosso Deus, Val. Esse é o nosso Deus. Gente, que conforto que dá ao nosso coração saber que Deus não se cansa de amar. Não se cansa. Não é verdade? Que esperança. Ele é a resposta que vale a pena esperar. A resposta que vale a pena esperar. Que descanso, que paz na alma. Coisa linda. Padre, muito obrigada por essa pregação. Muito linda. Obrigada, André, pela escolha da música. Foi maravilhoso, Perfeito. Não foi, família? Foi. Inclusive, tem uma pessoa, eu tô vendo teus e-mails, viu? Já vou falar pra essa nossa amiga, que ela disse assim, Val, eu já falei, bota a letra na tela pra gente cantar junto. Essas músicas a gente tem que cantar junto. Porque nem sempre a gente consegue fazer tudo, mas valeu a dica, eu já encaminhei pro diretor, tá bom?
pelo menos falar o nome da música, né? Que é legenda. Entendi, galera. Gente, muitíssimo obrigada. Eu tinha tantas coisas para comentar. Meu Deus do céu. 26.300 pessoas ao vivo aqui. Desde falar assim, Val, fala pro André que eu sou corintiana, fala pro Padre Bruno que eu sou de Brasília. Pra você chegou poucos recados, Paulo. Mentira. Fala pra Paula que se quiser eu contrato ela pra um show. Ontem foi um show, né? O show da fé. Mas olha, quero agradecer a tantos. Eu tenho um testemunho tão especial, inclusive vou pedir pra Lu ver se acha o livro Sim, Sim, Não, Não, do Monsenhor Jonas Abib, porque o testemunho é ligado a esse livro, e eu gostaria que vocês pudessem visualizar esse livro, pedir para o nosso diretor também preparar aí. Ô Val, volta para mim aqui enquanto o pessoal arruma o microfone de novo? Hoje o microfone da Val decidiu fazer um descanso, mas ela Estamos na graça. O microfone, por favor, trabalhe, né? Estamos na graça. Eu vou aproveitar, vou pedir tua ajuda para a gente divulgar. Quero pedir para o nosso diretor colocar na tela o nosso aprofundamento. Sim. Então, porque eu combinei com o Márcio Mendes de divulgar, ele sempre está aqui, né? O Márcio, ele preparou, e não só ele, nossa comunidade preparou um aprofundamento de dons carismáticos. Para você que vai acompanhando Sorrindo para a Vida, vai vendo aqui o André rezar, o Padre Bruno, as imagens, né? O jeito que a gente reza aqui na Canção Nova, nós fomos batizados no Espírito Santo, né? E também aprendemos a usar como o Senhor Jonas, os dons carismáticos, que é de graça. Uma grande bênção será esse aprofundamento. Vamos nos aprofundar. E o mais belo vai ser a teoria e também a prática, o exercício dos dons. Então é bom lembrar que é um aprofundamento online. Não é aqui em Cachoeira Paulista, é um aprofundamento online, sempre à noite. Precisa ser feita uma inscrição. Existe toda uma, digamos assim, dinâmica, uma dinâmica, uma logística bem feita e um timaço para vivermos e mergulharmos. Então, entra agora, aprofundamentos.cançãonova.com. Tá na tela, pá. Tá na tela. Tá na tela. Eu não tô conseguindo enxergar, viu? Não, mas é compridinho. Mas tá aqui, ó. Legal é se você tiver o seu celular, né, Val? Já coloca na câmera aí o QR Code. Já cai direto. Tendo dúvida, liga. Você reserva a sua presença, né, online no curso, que fica disponível para você durante 1 ano, tá? E tá ali, Frei Josué, Márcio Mendes, Ironi Spudaro, Não, é um grande Luzia, time, com certeza. Correia, e você que tá aí, não fique de fora de jeito nenhum, tá bom? Padre Dá para você conferir lá no site do Eventos também, porque você abriu o site do Eventos da Canção Nova, você já dá de cara aí com a tela e já dá para fazer a inscrição. Ô, Val, tu falou do Eventos, vou aproveitar para falar do aprofundamento que teremos aqui, presencial, de namorados. E o Márcio Mendes também vai estar, vai ser nos dias 24 e 20 a 26 de junho, um aprofundamento aqui. Agora, esse aprofundamento é presencial, mas precisa fazer inscrições, porque são vagas limitadas. Como a Val falou do site do Eventos, você pode encontrar lá aprofundamento para noivos e namorados. Márcio Mendes, Rose, Mazinho, Celiane, Tiago Teodoro e a Kátia. Gente, entra lá. Imperdível. Vai ser no auditório, vagas limitadas. Auditório, 600 lugares, Val. Então não dá para perder tempo, não dá corre pra perder agora. Tempo. Então 600 lugares são Que tal um namorado casais. já dá de presente, né? E vem a viagem, já vem rezar. E vem aprofundar aqui, né? Vem também com amigos, trazem amigos, né? Tragam amigos. E você também que está se preparando para o casamento, já vem para participar também. Isso mesmo. Família, vou só pegar aqui a Liliana Jerônimo Gomes, que ela falou assim, Val, eu vou te mostrar o que eu preparei. Será que eu bati o recorde? Sua bênção, Padre Bruno. Olha aí, Val. Sem falar que ela está preparando muita coisa. Ela falou, tem que aproveitar a bênção, né, Padre? Dá uma olhada. Água? Ontem eu mostrei 1 galão de 20 litros. Olha o que a Liliana aparentou. Já pôs 3. Falou, tô pronta para receber a bênção. Mais 3 é quase um milagre de Caná da Galileia. 6 talhas. Ô, Padre, brevemente, antes de eu contar aqui o testemunho, porque esse testemunho ele é importantíssimo, quero partilhar com vocês, mas algumas pessoas aqui partilhando sobre a bênção da água. Teve um que falou assim, Val, posso pôr na comida, posso cozinhar, o que eu faço com a água? Porque a gente, depois que a água tá benta, não pode jogar fora, não é para limpeza de casa, né, gente? Então, não é para você limpar a casa. A água benta, a água abençoada, ela pode ser tomada, deve ser tomada, aspergida
em nossos lares, em nossa casa. Você pode colocar nos alimentos, sim, Comida. tá bom? Você pode jogar na casa, abençoando, né? Até eu digo sempre o combo da música, né? Abençoa, Senhor, as famílias. Aí, ó, água benta para tudo que é lado. Pode ser, só não pode ser jogado fora, né? Então, utilize bem. Inclusive o sal, quando se abençoa, a mistura de água e sal também para os alimentos. Isso Pronto, mesmo. pode colocar. Vou contar o testemunho da graça de Deus para você ver a importância da Canção Nova, a importância dos materiais de evangelização que a Canção Nova traz, porque eles promovem a libertação de Deus, a libertação na vida das pessoas. Ele partilhou assim: Val, sou o Williams, sou de Pernambuco, da cidade de Riacho das Almas. Assisto o programa todos os dias. A Canção Nova mudou a minha vida, principalmente a pregação do Padre Léo. Foi através das pregações do Padre Léo que o meu coração ardeu de amor por Jesus e eu passei, inclusive, a ser missionário da Palavra de Deus. Hoje, depois das minhas pregações, eu sempre começo ou termino com uma historinha do Padre Léo. Mas eu quero dizer de como começou tudo isso e toda a libertação que eu fiz a experiência. Ele contando: eu era espírita quando eu conheci a Canção Nova. E através de um livro do Padre Jonas, o livro Sim, Sim, Não, Não, eu renunciei ao espiritismo. Não foi fácil, porque quem é espírita sabe como é difícil renunciar. Com este livro, eu tive a força para renunciar. Fiz a minha confissão e foi algo sobrenatural, pois eu tinha muito medo. Porque quem é do espiritismo sabe que muitas vezes os demônios tentam nos matar após uma renúncia. Eu pedi a Deus um sinal, se eles iriam ou não tocar em mim. E naquela noite, depois da confissão, depois de ter colocado fogo em tudo que era do espiritismo, cordão, ele foi falando de todos os objetos, porque no livro o Padre Jonas nos ensina que não se dá e nem se vende. Que como Gideão limpou a casa com esses objetos, nós também temos que limpar. E coloquei fogo em tudo. E naquela noite, num sonho, Deus me deu um sinal de que os demônios não me fariam mais mal. Senti que de fato eu estava sendo liberto. Acordei numa paz imensa no meu quarto, com a certeza de que eu estaria protegido por Deus. E eu queria falar isso com alguém da Canção Nova, ele dizendo. E aí eu consegui. Estava o diácono Nelsinho na cidade de Caruaru, numa santa missa. Quando eu cheguei, eu fui na direção dele. Eu sem falar nada, ele sem me conhecer, mas usado pelo Espírito Santo. Sabe o que ele fez, Val? Começou a me dar tapa no rosto e no meu peito com muita força. E ele só repetia: meu filho, você está liberto. Não volte mais para o espiritismo. E eu nunca tinha falado nada com ele. Eu sem falar nada, e ele dizia isso para mim. E isso foi a graça que a Canção Nova fez na minha vida. Foi a ação do Espírito Santo. Outra coisa que eu quero relatar, Val, é que eu tinha uma ferida no meu calcanhar. Era uma ferida que não tinha cura humana. Às vezes, fedia. Estava apodrecendo a minha carne, um cheiro mau. Minha mãe queria que eu voltasse para o espiritismo para que a ferida fosse curada. E eu disse: eu perco a perna, mas eu não volto mais. E ouvindo as pregações do Padre Rufus, tomei a decisão. E eu fui liberto. Aquela ferida cicatrizou para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dizer, resumindo tudo, que a Canção Nova vem salvando tantas vidas e por isso eu levo a Canção Nova aonde eu vou pregar. Falo do Monsenhor Jonas, porque ele também mudou a minha vida. Deus abençoe a todos vocês. E ele disse: eu ainda volto nesse pedacinho do céu e eu ajudo na evangelização. E no final, o que ele disse? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Que belezinha. Nossa, que graça, né, gente? Graça de Deus. Que testemunho, né? A gente poderia ficar aqui, Val, falando dele, porque um produto de evangelização que foi mudando a vida dele, foi tirando tanta coisa ruim da vida eu sei, a gente vai falar da campanha, mas falar desse testemunho é campanha. É claro. Uma libertação Sim, sobrenatural que este sobrenatural. rapaz viveu, liberto das forças do mal, graças a você que é sócio.
Então, muito obrigada a você que ajuda a Canção Nova. Hoje é dia do evangelizador porta a porta, fica aí a dica também para vocês. É isso mesmo, e a gente agradece a todos que mantêm esse canal de evangelização no ar, né, Val? Graças a Deus. Padre Bruno, já atingimos 21. Olha, ontem a gente pediu 5, não foi? Chegou Subimos quanto? 6%. Graças a Deus, chegamos aos 21% do projeto da Minha Almas. Faltam 79. Lembrando que temos 16 dias úteis. A nossa meta de 5 baixou para 4,9. Olha aí. Olha Ó, só, tá Mas melhorando. vamos manter Não os podemos 5. marcar bobeira. Amanhã eu vou estar aqui novamente, ó. Amanhã a gente quer, sabe quanto? No mínimo, 26%. Tá bom, então No tem que mínimo. subir Então, quanto? vamos correr atrás. 5% amanhã. 5% pelo menos. Vamos colocar a meta aí. Então tá certo. Eu quero agradecer, mas antes o senhor vai ter que dar a benção. Já Claro. chegamos ao final do Sorrindo para a Vida. Eu sugiro um dia a gente fazer um sábado todo só do Sorrindo pra Vida. Ah, eu ia gostar. Legal, né? Fazer um dia todo só Sorrindo pra Vida. Vamos combinar isso. Apresente a água nesse momento, que o Senhor possa realmente abençoar. Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu vos peço, abençoe esta água, que os vossos filhos apresentam nesta manhã, que seja canal de libertação. Todas as pessoas que beberem possam experimentar milagres, curas e libertações. Abençoando ela, abençoa as casas que receberão também. Abençoa Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Água benta mata a sede e limpa a alma. Coisa linda. É isso mesmo, a gente agradece, Padre Bruno, sua presença. Deus amanhã, abençoe, amado. Deus viu? abençoe, Val, viu? obrigado pela sua presença. Até amanhã, se Deus quiser. Sócios pelo boleto, atenção, atenção, ajude a Canção Nova. Novo sócio, vá lá no site doação.cançãonova.com. Lá você consegue nos ajudar. É isso mesmo. E participe aí, faça a sua doação, o Pix, né? Já pega o endereço, participe com a gente pra gente chegar na meta do dia de hoje. Obrigada, André. Eu que agradeço. Até mais tarde, hein, gente? Tem juntos? 1h45, juntos somos mais. Todo dia, gente, se acompanha a Canção Nova.